Essas histórias são histórias minhas, da minha vida, mas eu queria que vocês olhassem nessas histórias da vida de vocês. A primeira história começa em fevereiro de 2014. Eu estava trabalhando no meu gabinete como procurador da República em Curitiba. A nossa equipe, o nosso ambiente de trabalho é mais ou menos uma sala em que eu sento lá no computador, tem um ambiente de recepção de pessoas. Em seguida você tem uma sala de assessores, estagiários, e nós temos uma sala de secretária. Pois bem, passou por essas salas uma colega chamada Letícia, bateu na minha sala, abriu a porta e falou: Deltan, se nós montarmos uma força-tarefa para trabalhar com você, você aceita assumir um caso gigantesco que está nas mãos de um colega menos experiente? Eu estou preocupada com o destino desse caso e você aceitaria receber essa montanha de trabalho? Esse foi o desafio que ela me fez. Eu não sabia nesse momento, mas a resposta que eu daria a essa pergunta definiria a minha vida pelos próximos anos. A resposta que eu daria a essa pergunta definiria como a Lava Jato aconteceria pelos próximos anos. Nesse momento que ela fez essa pergunta, esse caso que viria a se tornar Lava Jato era apenas uma montanha de trabalho. Eu não tinha nada a ganhar recebendo esse caso. E mais, uma coisa era certa: o fracasso. A minha história é muito parecida com a história do Brasil no todo. É uma história de fracassos na luta contra a corrupção. E para vocês entenderem o que passava na minha cabeça nesse momento, eu quero voltar 10 anos. Vamos deixar a Letícia ali na minha porta, esperando em fevereiro de 2014, onde ela bateu na minha porta, e vamos voltar agora 10 anos, 12 anos para 2002. Em 2002 eu estudava para me tornar procurador da República. Eu cantava à noite, muitas vezes, quando estava estudando, parava tudo, cantava uma música que é Faço Melhor para Deus, não sei se vocês conhecem essa música. E me interessava muito mais conhecer instrumentos que eu pudesse usar para promover justiça do que propriamente passar de modo sério. O que eu queria era oferecer uma contribuição para a sociedade. Não tinha nenhuma ilusão de que uma pessoa ou um grupo de pessoas é capaz de mudar o país, não, isso não vai acontecer. Agora eu queria dar a minha contribuição, fazer o meu melhor. Estudei bastante, entrei no Ministério Público e um ano depois eu passei a atuar num grande caso de gafanhotos. Esses gafanhotos não eram gafanhotos que comiam folhas de árvores, mas sim eram gafanhotos que comiam outras folhas, a folha de pagamento da Assembleia Legislativa do Estado. Esses gafanhotos eram fantasmas e laranjas, que sequer sabiam que seus nomes estavam lá, que recebiam salários, muitos salários entravam numa mesma conta. Teve caso em que 12 salários de 12 pessoas entravam numa mesma conta corrente. No dia do pagamento, alguém lá e sacava tudo em espécie. Era um esquema de desvio do dinheiro público que se repetiu em várias assembleias legislativas Brasil afora. Naquela época eu vi várias pessoas em gabinete. As pessoas que eram laranjas, elas iam lá sem saber que o nome delas tinha sido usado, elas ficavam tristes com o que tinha acontecido, colaboravam com a investigação, prestavam informações, falavam: não tenho nada a ver com isso aqui, nunca recebi nada, usaram o meu nome. E nós fomos conhecendo o esquema até que nós chegamos ao primeiro deputado. Quando isso aconteceu, por ele ter foro privilegiado, o caso foi deslocado para outra instância, saiu das minhas mãos e fez o seu caminho pelo sistema de justiça rumo à impunidade. Ou todos os casos, eram dezenas e dezenas de casos, prescreveram ou estão por prescrever. Prescrever é o cancelamento do caso. Você risca o caso como se nunca tivesse existido, simplesmente porque ele demorou muito tempo na justiça, ainda que a demora decorra de uma sobrecarga involuntária ou de um excesso de recursos existentes. Pois bem, aquele caso deu, como vocês bem conhecem, em pizza. Pouco tempo depois eu passei a trabalhar numa outra operação chamada Caso Banestado. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar desse caso. Foi um caso gigantesco que investigou crimes financeiros de bilhões de dólares. Nós oferecemos acusações criminais contra centenas de pessoas. Um levantamento recente, feito pelo jornal Maior Circulação do Estado, apontou que de todos os casos, apenas um tinha chegado a sucesso. Todo o resto ou já tinha prescrito ou estava rumo à prescrição nos labirintos do judiciário.
Pouco tempo depois, eu passei a atuar, em 2006, num caso de grande corrupção, envolvendo auditores fiscais, envolvendo grandes empresários do Paraná. Nós conseguimos provas, eu trabalhei incessantemente por 2 anos nesse caso. Eu lembro que eu virei noite para produzir acusações criminais, para realizar provas. Eu não ganho nada mais para virar noite. Eu não tenho obrigação de virar noite. Eu fiz isso num esforço cívico, num esforço de doação pelo trabalho na sociedade a qual eu sirvo, que me emprega. E esse caso fez os seus caminhos pelos tribunais, chegou a um tribunal que analisou uma questão que via chegando lá e nunca foi usada para anular um caso criminal. Mas no meu caso, deixar os influentes, aquela questão derrubou o meu caso. O que vocês veem é uma história de fracassos na luta contra a corrupção, contra o crime de colarinho branco. Agora, se fosse só comigo, tudo bem, porque ou eu sou azarado, ou eu trabalho mal. Agora, o problema é que essa história minha não é minha, é a história de todos os colegas. Ontem eu estive em Fortaleza com o procurador da República, juízes, e perguntei: vocês conhecem um caso em que a pessoa foi processada por corrupção, da primeira à última instância, e está presa? Um dos procuradores tinha 21 anos de profissão, falou: não tem, não conheço. Por onde eu vou, eu falo com juízes e promotores, por vezes eu tenho audiências só de juízes e promotores. Ninguém tem caso em que a pessoa vai para a cadeia por corrupção. A impunidade é a regra do nosso sistema. Segundo 2 pesquisadores que publicaram um artigo pela Fundação Getúlio Vargas, eles mostram que o índice de punição da corrupção no Brasil é de 3%. 3 a cada 100 casos, ou seja, 97 a cada 100 casos a pessoa sai impune. E se você acha que naqueles 3% a pessoa vai para a cadeia, não vai. Porque ela vai prestar serviço à comunidade, doar as cestas básicas. Porque o nosso sistema é cheio de brechas e nós não temos muros que nos protejam desse crime no Brasil. Decidido não desistir, mas mudar de trincheira, porque eu vi que tentar mudar o sistema de dentro para fora não estava dando certo, eu tentei mudar de alternativa, mudar de instrumento de batalha, eu tentei mudar o sistema de fora para dentro. Falei: vou estudar em Harvard, vou estudar fora, vou estudar num sistema que funciona melhor do que o nosso. Passei um ano nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, e voltei ao Brasil. Agora, minha vontade, e a gente já está no final de 2013, minha vontade agora era dar aulas, era escrever textos, era tentar mudar a cultura jurídica. E nessa época eu tive o meu primeiro filho. Quem tem filho, teve filho com menos de 6 meses, sabe do que eu estou falando. É uma loucura, não é? Você não dorme bem, você tem que investir um tempão com a tua criança, não pode ficar desassistindo em nenhum momento, porque é uma criança pequena, né? Você tem que ficar todo o tempo em cima. E eu estava nesse momento da minha vida. E foi nesse momento que a Letícia bateu na minha porta, falando: você aceita entrar nesse caso? Esse caso era um pepino, era uma montanha de trabalho, eu não tinha nada a ver com isso. Esse caso já tinha começado uma investigação há meses, era um pepino na mão de qualquer pessoa. Tanto é que ninguém mais aceitou. Ela tentou com várias outras pessoas, todo mundo falou não. Agora, vamos ver do outro lado. O que poderia me estimular a aceitar esse trabalho imenso? Os crimes de colarinho branco são extremamente danosos para o nosso país. Em primeiro lugar, vamos pegar a corrupção, por exemplo. A corrupção gera danos quantitativos. Você sabe quanto que a corrupção desvia do nosso país por ano? 200 bilhões de reais. É tanto zero que a gente perde noção do que isso representa, não é verdade? Com 200 bilhões de reais, nós poderíamos triplicar o investimento federal em saúde. Nós poderíamos triplicar o investimento federal em educação, ter 10 escolas a mais em cada um dos mais de 5 mil municípios brasileiros por ano construídas. Poderíamos multiplicar por 5 tudo que se investe em segurança pública no nosso país. Poderíamos ter cidades 5 vezes mais seguras. Mas a corrupção não gera apenas danos quantitativos, ela gera danos também qualitativos. Aquela estrada que é construída, em que surge uma série de buracos, não vai ser reformada, não vai ser consertada, porque aquele agente público que se corrompeu, ele está com o rabo preso, ele não pode aplicar uma multa ou cobrar reconstrução. E aquela estrada, hoje, naquela estrada, vai se acidentar uma pessoa que você não conhece.
mas amanhã vai se acidentar um parente, um vizinho, depois da pessoa que você mais ama na face da terra. A corrupção é pessoal. Além disso, a corrupção gera danos à democracia. Afinal de contas, a democracia deveria ser um governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas você acha que o corrupto está pensando em governar para o povo ou para o bolso dele? As decisões não são as mais espertas administrativamente. Para vocês terem ideia, no caso do Petrobras, queria-se comprar uma refinaria e foi contratar uma empresa para ranquear as refinarias. Pasadena estava no ranking no final da fila. Existia cerca de 25 empresas na fila, Pasadena estava para baixo do número 20. Os próprios agentes da Petrobras conversavam entre eles, chamavam Pasadena, sabe como? Ruivinha, por causa da ferrugem que comia Pasadena. Eles sabiam que comprar a Pasadena era necessário uma reforma. E eles já tinham combinado que empresa quer fazer a reforma, antes de qualquer licitação para escolher a empresa. E mais, imagina que você vai comprar um apartamento, e esse apartamento vale R$200 mil. Agora imagina que você precisa fazer uma reforma para esse apartamento ficar habitável, e você vai ter que investir mais de R$200 mil nesse apartamento para a reforma. Aí você procura o vendedor, e quanto que você oferece para ele? 400 mil? Claro que não está reformado, tem que pagar os 200 e gastar os 200. Adivinhe o que pagaram por Pasadena? 400 mil. Pagaram o preço de Pasadena como se já estivesse reformada. Mas então isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido mesmo. Só faz sentido para quem quer ganhar dinheiro de propina, para quem vai ganhar uma comissão sobre o valor da venda. O Tribunal de Contas apontou um prejuízo em Pasadena de 792 milhões de dólares. Um grande filósofo falou que corrupção em larga escala é uma forma de tirania, porque ela desvirtua o poder que nós demos para as autoridades, que deviam ser exercido em favor de todos nós, e agem fora do mandato do poder que nós demos para eles. Agem para beneficiar ele e as pessoas ao redor, quando esse poder a gente não deu para eles. Por fim, a corrupção injeta em vocês um veneno paralisante que se chama de cinismo. O cinismo é a descrença de que o Brasil tem jeito. E vejam o quanto contraditório isso é. Porque no país do jeito, as pessoas passam a acreditar que o Brasil não tem mais jeito. As pessoas passam a desacreditar nas instituições, que é possível mudar. Isso nos paralisa. Quem que mais sofre com a corrupção no Brasil? A classe média, a classe alta, pagam o custo da corrupção com o dinheiro do seu bolso. É assim que você paga a ausência de serviços públicos de qualidade, como educação e saúde. A classe pobre paga o custo da corrupção com a vida. Quem paga o custo da corrupção é aquela senhora de uma cidade do interior ou da zona rural que descobre que precisa fazer hemodiálise, mas o posto mais próximo está a 500 km de distância. É aquela família que descobre que o filho tem câncer e precisa de um tratamento, mas o hospital oncopediátrico mais acessível está a 1000 km de distância. É aquele pai de família que numa estrada sem acostamento, com um parque de iluminação e cheio de buracos, fura o pneu, para consertar e o caminhão leva a vida dele e de toda a sua família. É o jovem que se acidenta na cidade ou na estrada e quando chega ao hospital não consegue ter um diagnóstico porque o equipamento está quebrado, ou não consegue, quando existe equipamento bom, não consegue o atendimento do médico, porque não tem médico, ou não tem os medicamentos para tratar a sua situação. Quem mais sofre com a corrupção é aquela criança que come biscoito no almoço da escola. São as milhares de empresas que são prejudicadas por uma corrupção que acaba com a nossa economia. Peraí, doutor, é Lava Jato que prejudica a economia? Não, não é. Quem mais estuda a corrupção do mundo faz um gráfico que relaciona índice de corrupção e economia. E adivinha o que mostra? Esse gráfico mostra que quanto maior a corrupção, pior é o desenvolvimento econômico e social. Compara vários países naquele gráfico. Não tem solução para o nosso país sem passarmos pelo combate à corrupção, sem passarmos por construirmos muros contra a corrupção e a impunidade.
Foi por me sensibilizar com toda essa situação que aquele dia que a Letícia bateu na minha porta, eu respondi sim. Sim, eu aceito entrar nesse caso, que é um pepino. Sim, eu aceito entrar nesse caso, que é um volume imenso de trabalho e que eu não vou ganhar nada. A Lava Jato nessa época era desconhecida, não tinha glamour nenhum, não tinha nada que atraísse. A Lava Jato nos trouxe um diagnóstico de uma realidade sombria, de uma corrupção que sangra o nosso país. O que a Lava Jato nos mostrou? Ela mostrou um esquema micro e um esquema macro. No esquema micro, ela mostrou que tinham empresários que pagavam agentes públicos, funcionários da Petrobras e agentes políticos por meio de operadores financeiros, que eram lavadores de dinheiro profissional, que faziam com que a propina paga de um lado para o outro chegasse do outro lado com uma aparência de dinheiro limpo. Esse é o esquema micro da Petrobras. O dinheiro era dividido entre funcionários públicos da Petrobras e partidos políticos. Por que os partidos políticos recebiam, se eles não estavam lá dentro da Petrobras? Porque eram os partidos políticos que faziam a indicação dos diretores da Petrobras. Eles apadreavam as pessoas que assumiriam cargos de diretorias da Petrobras. Os diretores da Petrobras eram como ministros do Estado, eram, entre aspas, deuses dentro da Petrobras. Eles eram pessoas que tinham orçamentos maiores do que vários ministérios do governo. Como o partido político tinha colocado aquele agente lá, o partido político tinha colocado, mais ainda, tinha colocado aquele agente público lá para arrecadar propina, para beneficiar todo mundo. Então, esse era o esquema micro que existia. É um esquema grave. Agora, isso não preocupa nada comparado com o esquema macro que eu vou mostrar agora para vocês. Se a Lava Jato fosse só a Petrobras, não tinha razão para nós nos indignarmos tanto, porque esse é um esquema pontual numa empresa, num órgão público. O que nós descobrimos é que existe um esquema muito maior. Um presidente da República, para conseguir governar, ele não consegue governar sozinho, ele precisa de apoio do parlamento. Ele precisa passar leis que permitam a ele implantar o projeto de governo dele. Para ele passar essas leis, ele precisa formar uma base que se chama de base aliada. É um percentual de parlamentares que seja suficiente para aprovar suas leis. Como que ele consegue esse apoio parlamentar? Uma opção seria buscar que as pessoas se debruçassem e encontrassem pontos comuns de projeto de governo, mas não é esse modo, que seria o melhor modo, como as coisas funcionam. O que se estabelece é o que a ciência política chama de quid pro quo, um troca-troca. O presidente recebe apoio quando ele aceita indicações de apadrinhados para comporem grandes cargos da República. Então, o Partido Progressista não estava no poder, era oposição quando os governantes chegavam ao poder, e aí o Partido Progressista diz: olha, se vocês me derem os seguintes cargos, como o cargo de diretor de abastecimento da Petrobras, quando eu vou colocar Paulo Roberto Costa, eu passo a apoiar vocês. É assim que se estabelece a base aliada. Até aí não tem nada de errado, não é nada criminoso. O problema é que nós descobrimos que aqueles cargos eram ocupados para que as pessoas que ocupavam aqueles cargos arrecadassem propina, que ia servir para duas coisas: enriquecimento ilícito próprio e financiamento de caras campanhas eleitorais. Esses eram os objetivos. Peraí, Deltan, mas se isso era assim, não tem por que esse esquema estar restrito a Petrobras. Não tem mesmo, e não estava restrito a Petrobras. Nós já descobrimos e comprovamos isso no Ministério do Planejamento, está acusado lá em São Paulo. Operação Custo Brasil, foi um dos fatiamentos do Lava Jato. Nós descobrimos e comprovamos isso na Eletrobras. Já foi o dia de acusação criminal, lá no Rio de Janeiro, até de condenação criminal. É um outro fatiamento do Lava Jato. Isso aí já foi descobrido e comprovado na Caixa Econômica Federal. E essa investigação está em plena expansão. Um dos colaboradores disse que a Petrobras é a moça mais honesta dos cabarés do Brasil. Os colaboradores colocam que a propina era tabelada 5%, 3% na área federal, 10% na área estadual, e na área municipal chega aqui a 30%. A 30% na área municipal. Corrupção não é problema do partido A ou do partido B. Não é problema do governo A ou do governo B. Mudança de governo não é meio caminho dado contra a corrupção. Não é caminho
corrupção no Brasil é sistêmica, ela atinge diferentes partidos políticos, diferentes esferas de governo. Se você está preocupado com corrupção, não adianta mudar governo. Aliás, a gente já fez isso, grande parte das pessoas aqui tem pelo menos a minha idade. A gente já fez isso, a gente elegeu os governantes na década de 90 para ser caçador de corruptos, o caçador dos marajás. Essa história acabou bem. Se nós queremos acabar com a corrupção ou diminuir os índices significativamente, nós precisamos mudar as condições que fazem com que as maçãs apodreçam no cesto. Não basta tirar maçãs podres do cesto, porque elas vão continuar apodrecendo. Nós precisamos de reformas sistêmicas, reformas que acabem com a impunidade e reformas que acabem com as falhas do nosso sistema político. Nós identificamos na corrupção da Petrobras duas causas centrais, com base em vários autores internacionais que estudam corrupção, com base nas várias causas possíveis da corrupção. Existem duas causas que despontam no cenário brasileiro: uma é impunidade e a outra são falhas do sistema político. Nós precisamos caminhar para duas coisas: reforma política e reforma que feche as brechas do sistema de justiça por onde os corruptos escapam. Isso nos traz a nossa segunda história. A segunda história aconteceu lá por setembro de 2014. A cena é a seguinte: eu estou lá no meu gabinete, na nossa força-tarefa agora, né? Nós estávamos trabalhando já em umas 40, 50 pessoas nesse caso Lava Jato. O caso Lava Jato era um trem sobre os trilhos, trafegando de modo acelerado. E acabou a comida, porque a gente não tem comida lá, porque tem que trabalhar comendo no trabalho, mas às vezes não tem tempo para sair comer. E eu convidei um colega para ir ao supermercado que fica a uma quadra de distância fazer umas compras. Esse colega é Diogo Castor de Matos, é o mais novo dos procuradores da República no caso Lava Jato. Fizemos as compras e quando a gente estava passando as compras, ele vira para mim e fala: Deltan, nós precisamos propor reformas, nós precisamos mudar essas condições que favorecem a corrupção. Boa parte da sociedade está colocando sobre a Lava Jato com a esperança de transformação que nós não somos capazes de entregar. Porque a Lava Jato é um caso, mas precisa mudar o sistema. Senão vai ser como o mensalão passou, enquanto o mensalão anuncia, outros casos surgiam. Nós precisamos consolidar esse pêndulo e manter ele onde está. O Lava Jato tem um fator inibidor, mas o pêndulo vai voltar ao estado original depois que a Lava Jato passar. E a minha resposta para ele foi imediata: não, a gente não tem condição. Eu tenho muito trabalho, eu já estou sacrificando minha família, eu não dou conta de todo o trabalho que eu tenho na minha mesa e já tenho um mundo de trabalho para fazer. Eu não consigo fazer mal o trabalho que eu estou fazendo e já tem uma série de coisas, de novas linhas de investigação que a gente tem que perseguir. Só a gente pode fazer isso. Não. Ele falou: tudo bem, não tá mais aqui. Quem falou então? Ele tinha sido meu estagiário. Falou: tudo bem, deixa eu falar essa ideia. A gente foi para casa e aquilo ficou me incomodando. Aquilo ficou queimando no meu coração. 3 semanas depois, eu reuni a equipe, reuni todo mundo e falei: vamos propor reformas. Vamos propor reformas porque, embora a gente tenha um monte de trabalho para fazer, embora a gente já faça sacrifício, nós vivemos um momento muito especial. Nós vivemos um momento que é uma janela de oportunidade para transformação. A Lava Jato, ela quebra aquele veneno inoculado em todos nós que se chama cinismo, que é a descrença. Ela mostra o que pode acontecer quando as instituições funcionam. Ela gera uma energia de transformação. Ela pode ser, se nós temos um mundo de corrupção, e é difícil de se mover o mundo, ela pode ser um ponto de apoio sobre o qual nós colocamos alavancas de reforma para mover esse mundo de corrupção. Vamos sim propor reformas. E nós passamos a trabalhar, nós passamos a coordenar esforços de inúmeros especialistas por todo o país que escreveram 10 medidas contra a corrupção. Essas medidas foram escritas, revisadas, foram levadas ao Procurador-Geral da República, que olhou para elas e falou: gostei, são boas, vamos avançar isso aqui, vamos propor para a sociedade. Foram revisadas, foi feita consulta pública, enfim. Se fechou um pacote lindo, colocamos um laço naquele pacote e falamos: vamos entregar isso aqui para a sociedade. Se marcou uma audiência pública em março de 2015, de modo pomposo, numa audiência coletiva com a imprensa lá, nós entregamos aquele pacote lindo para a sociedade. A minha expectativa naquele momento era que o Congresso Nacional ia olhar para aquilo como uma oportunidade de transformação. O Congresso Nacional ia olhar para aquilo como uma oportunidade de ter uma agenda positiva e virar a página do escândalo de corrupção que a Lava Jato foi.
Agora, adivinhe o que aconteceu. Nada. 2 semanas depois, ninguém mais falava disso. Eu me senti impotente. O último ser humano que eu faço na Terra. Eu não tinha poder econômico, não tenho poder econômico, não tenho poder político, não tenho networking. Ah, Deltan, mas você é famoso. Nada. Eu tenho uma visibilidade passageira que está aqui, outra hora está ali com o vento. Ainda assim eu não tenho networking. Eu sou um de vocês que estudou, fez concurso público, passou um técnico e está lá trabalhando um caso criminal. Por circunstâncias que eu não controlo, eu estou no momento um caso relevante, isso dá uma certa visibilidade, mas isso não gera engajamento. A nossa pregação por reformas era como uma voz clamando no deserto. Eu não sabia o que fazer. Não sabendo o que fazer, eu voltei ao básico. Comecei a dar palestras sobre aquele tema. Numa daquelas palestras para pastores, numa quarta-feira de manhã, numa faculdade teológica, uma pessoa se levanta e vem falar comigo depois da palestra. E fala: Deltan, vamos fazer isso acontecer. Aquela pessoa era como um pastor, um líder, alguém que tem um grupo de relacionamentos, tem um network de outros líderes. E essa pessoa começou a marcar reuniões com outros líderes, me chamava para as reuniões, começou a marcar palestras pelo Brasil. E numa daquelas reuniões da sociedade civil, e não do nosso Ministério Público, surgiu a ideia de coletar assinaturas, para que aquelas 10 medidas fossem propostas como projeto de lei de iniciativa popular. Sem um esforço hercúleo, porque nós vivemos em um país em que o Estado é forte e a sociedade civil é fraca. Nós precisávamos de 1,5 milhão de assinaturas. Eu estava dando alguns cursos, treinamentos técnicos, aulas sobre colaboração premiada, aulas sobre técnica de investigação, aulas sobre prova judiciária para colegas de todo o Brasil. E naquelas palestras eu comecei a inserir 20 minutos, aulas de 4 horas normalmente, inserir 20 minutos para falar dessas 10 medidas. E da necessidade de a gente engajar a sociedade, explicar para a sociedade, para que se a sociedade quisesse, a sociedade abraçasse essas medidas. Alguns colegas choraram, literalmente, porque a nossa história é uma história de fracassos na luta contra a corrupção. Nossa história pessoal é uma história de fracassos. Nós recebemos a missão de vocês de construir um prédio que chegue aos céus, um arranha-céu, que a gente atinja o último andar da corrupção. É isso que vocês querem, não é? É para isso que vocês pagam o nosso salário, não é? Agora a gente recebeu, sabe o que, para construir esse prédio? Um monte de tábua, prego e martelo. A gente não consegue, a gente não tem os instrumentos adequados. Vários colegas choravam quando viam a possibilidade de fazer com que o seu trabalho retornasse para a sociedade, aquilo que a sociedade espera de nós. Eles começaram a fazer palestras por todo o Brasil. Nós começamos a fazer palestras para explicar para a sociedade aquelas 10 medidas, para que, se a sociedade quisesse, ela se engajasse, ela carregasse aquela causa. Como aquele povo em Neemias, porque Neemias não ia fazer nada sozinho. O que nós vimos foi um grande movimento social que a sociedade civil fortaleceu os seus músculos. Foram colhidas um número recorde de assinaturas num tempo recorde. Mais de 2 milhões de assinaturas em 9 meses. Metade do prazo do fecharia para que o número maior de assinaturas. Quem aqui assinou esse projeto? Levanta a mão, por favor. Sensacional. Obrigado. Essas assinaturas foram colhidas e, um dia determinado, elas foram levadas pela sociedade ao Congresso. Isso se tornou um projeto de lei de iniciativa popular que está caminhando na Câmara dos Deputados. Agora, como acaba essa história? Essa é uma história em que a gente ainda não chegou ao final. E o final ser feliz ou o final ser triste depende de cada um de vocês. Todos nós queremos um país melhor, não é verdade? Todos nós queremos um país melhor. Mas não é verdade que muitas vezes nós ficamos esperando heróis que nos salvem? Os políticos não nos representam.
Existem muitos corruptos, as coisas não são feitas direito. Vocês ficam esperando, nós ficamos esperando que pessoas venham e façam as mudanças que a gente quer que aconteçam. Nós nos colocamos na posição de vítimas, ou vítimas de uma classe que não nos representa, ou vítimas do passado. Tem gente que coloca a culpa da corrupção dos portugueses. Hello! Os portugueses já saíram daqui há 200 anos. Ah, mas a colonização, hello! A colonização já passou há séculos. É a gente que manda no país. Nós precisamos deixar da posição de vítimas do nosso passado para nos tornarmos senhores e autores da nossa história. Nós precisamos deixar da posição de quem fica chorando, reclamando, olhando escândalos sucessivos, sentados no sofá, para quem assume nas suas mãos as rédeas do que vai acontecer e carrega a pedra com uma mão e espada na outra mão. Nós vivemos um momento muito especial, muito especial. Se você orou pelo fim da corrupção, preste atenção nisso. Você vive um momento especial, uma janela de oportunidade para transformação. Nós temos um caso que quebrou o cinismo. Nós temos um momento em que nas últimas 3 pesquisas de opinião, a corrupção foi colocada como o fator mais grave, o pior problema do Brasil. Porque a sociedade começou a perceber que ela afeta a segurança, a educação, saúde, desemprego, são os fatores. Se nós não promovermos mudança agora, eu aposto com vocês que a gente nunca mais vai promovê-lo. Que a gente vai passar o resto da vida no sofá reclamando. Essa é a hora de nós arregaçarmos as mangas. Nenhuma pessoa e nenhum grupo de pessoas vai transformar o nosso país. É só a sociedade unida que pode transformar o nosso país. Essa é uma das dimensões pelas quais na última oração sacerdotal de Jesus, João 17, João 17 ou 18, pastor? 17, né? Em João 17, na última oração sacerdotal de Jesus, depois abra lá para a Bíblia, leia João 17, veja quantas vezes ele nos fala em unidade. Existem outras dimensões pelas quais ele fala em unidade, mas uma das dimensões é, tem coisas que só unidos a gente consegue fazer. Erguer um muro é algo que só unido aquele povo conseguia fazer. Nós cansamos de ver pessoas que falavam que isso não ia dar certo, que a gente não ia conseguir um número suficiente de assinaturas, que isso chegasse ao Congresso não vai ser aprovado, porque os congressistas não têm interesse em aprovar isso, vai ser um tiro no pé. Isso aconteceu também na ficha limpa. O que aconteceu na ficha limpa foi que foram arrecadadas assinaturas, isso passou no Congresso, e ainda falavam que isso ia ser declarado inconstitucional pelo Supremo. Chegou no Supremo, o Supremo declarou constitucional. Tem muitas pessoas que agem ao redor de nós como aquela hiena daquele desenho. Vocês lembram daquela hiena? Ó céus! Isso não vai dar certo. Mas o cristão é aquele que acredita na transformação quando ninguém acredita, não é verdade? É aquele que quando bate um drogado na tua porta, você acredita na transformação. E mais, cristão ou não, as pessoas entendem que existem causas pelas quais vale a pena se lutar, independentemente do resultado. Quando uma pessoa fica com uma doença terminal ao nosso redor, não importa se a pessoa é cristã ou não, aquela pessoa vai lutar pela vida, independentemente do resultado do que vai acontecer. Ainda que ela seja desacreditada, ainda que a família seja desacreditada, pense se fosse a sua esposa, o seu filho. Você vai lutar pela vida da sua esposa, do seu filho, da sua família, independentemente do que o médico falar para você. Você vai sai na internet, você vai de médico em médico buscando cura para aquele problema. Você vai dobrar os seus joelhos e pedir o possível naquela vida, porque existem causas pelas quais vale a pena se lutar independentemente do resultado, e o nosso país é uma delas. Lutar contra a corrupção tem uma dimensão muito cristã, porque é amor ao próximo na dimensão comissiva, é amor ao próximo material. A igreja exerce amor ao próximo emocional, amor ao próximo espiritual, mas tem uma dimensão de serviço público, de serviço material às pessoas ao nosso redor. Lutar contra a corrupção é uma obrigação cristã nessa dimensão. Ah, então, mas eu já faço muita coisa. Não é desculpa. Você tem pequenos grupos aqui, pastor? Tem pequenos grupos? Tá. Se você está no seu pequeno grupo e você quer que alguma coisa seja feita, ou você está aqui na igreja, pastor, e você quer que alguma coisa seja feita, você pede para a pessoa que nunca faz nada, ou você pede para a pessoa que já está cheia de coisa para fazer e sempre faz as coisas?
espere que quem não faz nada agora vai fazer alguma coisa. Eu vou terminar dando 2 exemplos. Dois países em que a gente pode se espelhar de modo positivo ou negativo. Um exemplo é da Itália. A Itália viveu uma operação muito parecida com a Lava Jato, foi chamada de Operação Mãos Limpas. Nessa operação, tinha um esquema de corrupção muito parecido, envolvendo os políticos, agentes públicos, o pagamento de propina era no mesmo percentual da Lava Jato, 3%. Estava lá no meio a empresa de óleo, a Eni, estatal de óleo, de petróleo italiana, aqui a gente tem a Petrobras, no centro do esquema. A corrupção era sistêmica, como era aqui. A população apoiou a investigação a mãos limpas por 2 anos iniciais, muito, até que chegou o momento em que aqueles investigados poderosos, que têm megafones, porque eles têm voz na imprensa, o que os nossos investigados falam, vai para a imprensa, tenha procedência ou não tenha, porque aquelas pessoas são responsáveis pelas principais decisões que guiam o nosso país, decisões políticas e econômicas. E a imprensa tem o dever de retratar isso, não estou criticando a imprensa. Aquelas pessoas são importantes, e se elas falarem, o Deltan tem, sei lá, tem uma árvore na cabeça do Deltan, aquilo vai para a imprensa, não importa o quanto proceda ou não proceda. E lá na Itália começaram uma série de críticas contra a operação, críticas de abusos que jamais foram comprovados. Até hoje lá não se comprovou um abuso, mas aquelas críticas foram suficientes para colocar a população com o pé atrás em relação à operação. Quando a sociedade colocou o pé atrás, o sistema corrupto pôde reagir e contra-atacar. E eles passaram a aprovar uma série de reformas e mudanças na lei, não para combater a corrupção, mas sim para obstruir o combate à corrupção. Em vez de aumentar os prazos de prescrição, diminuir os prazos de prescrição. Chegou a ser aprovada lá uma lei que se chamou de Lei Salva Ladrões. Ela proibia a prisão preventiva, especificamente no caso de corrupção. Lá na Itália, hoje é mais difícil combater a corrupção do que antes. Eles perderam a janela de oportunidade deles. Agora pense em um lugar corrupto e multiplique por 10 o grau de corrupção. Estamos em Hong Kong, na década de 60, no lugar que é considerado o mais corrupto da face da Terra. Para vocês terem ideia do quanto Hong Kong era corrupto, lá um taxista podia ir ao sindicato dos agentes de trânsito e comprar um adesivo mensalmente, e ele colava o adesivo no carro, e com aquele adesivo ele tinha uma garantia de que ele não ia ser multado todo aquele mês. A corrupção era sindicalizada. Até que aconteceu um escândalo em 1973 e 1974. Foram implementadas reformas. Essas reformas são reformas que inspiram as nossas leis medidas contra a corrupção. E a partir dessas reformas, Hong Kong mudou. A reação popular a partir daquele escândalo gerou as reformas, isso gerou transformação. E hoje Hong Kong é o 17º país mais honesto do mundo, num ranking em que o Brasil está na posição número 76. Hong Kong teve um turning point na sua história, um ponto de virada muito claro. Agora talvez você esteja se perguntando que escândalo é esse em Hong Kong que aconteceu que promoveu essa transformação? Deve ser algo maior do que a Petrobras, talvez. O escândalo que aconteceu foi um superintendente de polícia que tinha um patrimônio incompatível com a renda dele, e durante a investigação ele usou as facilidades do cargo público dele para ter acesso ao aeroporto, entrar no avião e fugir para Singapura. Esse foi o escândalo de Hong Kong. Será que nós não temos um escândalo suficientemente grande para ser um turning point na nossa vida social, na nossa vida brasileira? Eu não sei qual que é a tua desculpa. Eu sei quais eram as minhas quando a Letícia bateu na minha porta. Eu sei quais eram as minhas desculpas quando o Diogo do supermercado me chamou para fazer reformas. Eu já fazia muito, já tinha sacrifício. Vou ficar viajando pelo Brasil para fazer mais sacrifício ainda, abandonar meus 2 filhos pequenos. Eu tenho família, eu já me sacrifico no caso. Lá no meu job description, quando entrei no cargo do Procurador da República, não estava promover reformas. Não estava.
Eu não tenho obrigação de fazer o que eu estou fazendo, mas existem momentos que exigem um sacrifício cívico maior de cada um de nós, e esse é um desses momentos. Eu cresci ouvindo minha mãe falar um versículo que está em Gálatas 6,7: aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Nós hoje colhemos a corrupção que é fruto da nossa inércia e negligência plantada no passado, em relação a essas condições que favorecem a corrupção no Brasil. Mas nós não podemos perder de vista que no futuro nós vamos colher aquilo que a gente plantar hoje. E nós vivemos um momento muito especial, uma janela de oportunidade de plantar um país diferente. Nós não podemos exigir os nossos sonhos, mas não basta sonhar. Se nós queremos colher, nós precisamos plantar. Obrigado a todos vocês.